A gente passa a olhar os exercícios que estão no capítulo 2. No capítulo 2 nós tratamos sobre números naturais e números inteiros no fascículo, né? Nesse caso, a parte de exercício é bem curtinha, tá? E ela tá aqui, ó, são apenas 12 exercícios, mas deixa eu comentar um pouco sobre eles, tá? Aqui a primeira coisa é provar, né, demonstrar que você tem a validade da propriedade comutativa, tá, entre números naturais. Esse exercício, ele até pode parecer um pouco difícil, mas eu vou comentar aqui qual é a ideia básica para a gente fazer demonstrações e vocês entenderem que as propriedades em matemática se demonstram, né? Não são simplesmente aceitas porque sempre é assim, não, a gente precisa explicar via argumentos lógicos, tá? Que se vale-se uma propriedade. E veja, a ferramenta que a gente tem é o princípio da indução matemática. A indução matemática diz assim, ó, princípio da indução matemática. A gente escreve ela, vamos escrever abreviadamente assim, PIN, tá? Princípio da indução matemática, para toda hora ficar usando ela, assim, repetindo. Primeira coisa que você verifica é assim, pega uma propriedade Pn associada a números naturais, e aí você verifica que essa propriedade Pn satisfaz o seguinte, P1 é válida, tá? A proposição quando n é 1, isso vale. Aí você também prova assim, né? Se Pn vale, então Pn mais 1 também vale, que é o sucessor de n, tá? Veja que com essas duas informações, né, se eu tenho isso, como eu sei que um vale, então se um vale para o sucessor de 1, que é o 2. Se vale para o 2, também por conta de B, vale para o sucessor de 2, que é 3, e assim por diante. E é uma espécie de... Aqui você... a parte B é como se você tivesse um dominó, tá? E o que você está provando é que sempre que um dominó cai, o seguinte também cai. Você está provando isso, tá? Se você conseguir provar o item B. E o item A, ele fala assim, que a gente começa a empurrar o dominó a partir da primeira peça, tá? E, portanto, todos os dominós vão cair nessa ideia de dominó. Então, a conclusão é que, então, Pn é válido para todo n. Para todo n natural. E aqui a gente vai fazer o exercício 1, ele é assim, ó. Provar que n mais m é igual a m mais n. Tá? E vamos fazer indução sobre m. Deixa eu só olhar aqui a... Vamos fazer m mais n, vamos fazer indução assim, ó. Sobre m. M mais n é igual a n mais m. Por que isso é válido? Veja que a definição de soma ela é por indução. A gente define a soma pela seguinte maneira, ó. N, para você somar 1, isso aqui é tomar a função sucessor de n, tá? Que aí a gente, pelos axiomas de Peano, a gente entende que existe essa função sucessor, tá? E aí é através dela que a gente constrói os números, né? A parte, por exemplo, fazer o n mais 1, então é tomar o sucessor. N mais 2 é tomar o sucessor repetidamente, né? E assim por diante. E fazer n mais m mais 1, isso aqui é fazer n mais m, aí mais 1, tá? Mais 1. É assim que a gente define a adição.
A adição é definida usando indução matemática, porque eu entendo que eu preciso somar, eu preciso saber como é que eu somo uma unidade. E se eu sei somar m mais n, como é que eu sei? Somar a ou n, eu sei somar o m, como é que eu faço para fazer isso com o sucessor de m, que é o m mais 1? Então eu tenho que sempre explicar como é que eu faço o passo seguinte, né? Quando eu vou definir um objeto em matemática. Aqui, no caso, m mais n, você vai fazer assim, ó. Usar indução. A primeira coisa que a gente prova é que m mais 1 é igual a 1 mais m. Que isso não é muito claro, não. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é usar essa demonstração. Isso é uma proposição na variável m. Isso é válida, porque se eu olhar para m igual a 1, isso vai estar dizendo que 1 mais 1 é igual a 1 mais 1. Ok, isso é válido, isso é verdade. 1 mais 1 é igual a 1 mais 1. Não importa o símbolo que você queira dar para 1 mais 1, a gente usa o símbolo 2, mas, né, dos dois lados da conta. Mas isso aqui nada mais é do que o sucessor de 1, que a gente nomeia do jeito que a gente quiser. Ok, isso é verdade. Aí, a segunda proposição é que a gente tem que suponha que m mais 1 seja válido. Aí você vai fazer essa demonstração para o sucessor de m agora, tá? Suponha que m mais 1 seja 1 mais m para algum m. Aqui as palavras têm muita importância, ó, para algum m. É para algum. Não estou supondo que vale para todos, porque eu não sei. Mas se vale para algum, por exemplo, o 1 já vale. Aí você vai testar se vale para o m mais 1. Aí m mais 1, vamos ver se ele troca de ordem, né? Porque basicamente ele está dizendo que sim, ele tem que trocar de ordem. Ele troca, por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que m mais 1 mais 1, é que aqui vale a associatividade que a gente tem que provar primeiro, tá? E aí a gente usa a associatividade dessa maneira, peraí. Aqui, não, deixa eu trocar antes assim, ó. Como eu sei que vale para esse caso 1, aí o que a gente faz? Troca de ordem aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais m mais 1. Pronto, agora a gente usa associatividade. Isso aqui é a mesma coisa que 1 mais m mais 1. E, portanto, ó, vale você trocar de ordem, tá? Assim, né, essa PM mais 1 é válida. Então, somar m mais 1 é tomar o sucessor. Agora, 1 mais m não é a mesma coisa no primeiro momento. Mas aí agora a gente provou que por indução matemática isso é verdade para todo m. Isso a gente provou essa conta, tá? E essa conta, na verdade, agora a gente pensa assim numa outra propriedade, que vou chamar de Q na variável n, que é você falar que m mais n é igual a n mais m, né? E eu vou fazer indução na variável n. Q de 1 é m mais 1 é igual a 1 mais m. É válida, porque é o que a gente acabou de provar por indução, tá? Até dá muito trabalho, isso de fato dá muito trabalho. Aí suponha que n, né, que m mais n igual a n mais m, válida. A indução é sobre n, tá? Para algum n. Agora a gente tem que verificar o que acontece com o sucessor de n. Então, n mais 1. N mais 1, isso aqui é a mesma coisa por... Isso aqui é a mesma coisa... Deixa eu ver a ordem que eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar o n aqui, ó, nessa posição, n mais 1. Então, eu já vou começar trocando a ordem aqui, ó. M mais 1 mais n.
trocando essa ordem. Porque eu posso fazer, é o caso 1, né? É o caso 1. Agora, por associatividade, é M mais 1 mais N, tá? Isso aqui é a mesma coisa que M mais 1 mais N. E aí, por conta do caso 1, novamente eu coloco 1 aqui, ó. 1 mais M mais N, tá? Aí, novamente, venho e escrevo 1 mais 1 mais M mais N. Isso aqui é associatividade. E agora a gente faz a troca, ó. Veja que a gente agora usa a hipótese, ó. Essa é a hipótese. Você vai ter que isso é a mesma coisa que 1 mais N mais M, porque eu posso pôr a ordem que é o caso anterior, é o caso com N, né? Quando você soma N. Essa conta vai ficar 1 mais N pera aí, agora a associatividade vai te dar 1 mais N mais M. Isso vai te dar N mais 1 mais M, tá? E é o que a gente queria trocar essa ordem, a gente consegue trocar essa ordem através desses passos e, portanto, logo Pn não Q, né? Qn, proposição N mais 1 é válido. Aí pelo princípio da indução matemática, Qn é válida para todo N. E aí a gente prova, né, com isso que vale essa propriedade, né, da comutatividade dos números naturais para todo N natural. Tem um vídeo também, tem 3 vídeos sobre 3 problemas sobre indução matemática na playlist, tá? Assistam lá direitinho, que ele vai te dar a ideia desse tipo de exercício. Ó, aqui por exemplo, vamos falar mais rapidamente. Esse exercício, provar por indução que o sucessor de n não pode ser igual a n. Então, o primeiro é que o sucessor de 1 ele não pode ser igual a 1, porque o 1 não é sucessor de ninguém pelos axiomas de Peano. E aí, portanto, o 1 tem essa propriedade digamos, isso aqui é uma proposição na variável n, que Sn é diferente de n. Então, P de 1 é verdadeiro, tá? Aí você supõe que você tenha Pn sendo válido para algum n, Sn seja diferente de n. Mas como essa função sucessor ela é injetora, isso implica que se você fizer S de Sn, isso vai ficar diferente de Sn, tá? Então, conclusão, o sucessor de n é diferente o sucessor do sucessor de n é diferente do sucessor de n. Portanto, isso está dizendo para a gente que o sucessor de n tem essa propriedade n, tá? Esse sucessor de n tem a propriedade n. Então, P do sucessor de n, tá? Eu estou chamando sucessor, mas a gente não precisa nem usar o n mais 1 aqui. Nesse caso, P do sucessor de n é válido, tá? Aí, pelo princípio da indução matemática, isso é válido para todo n natural, tá? O que eu estou fazendo? Olha só. Eu provei que o sucessor de n é diferente de n para
para 1, tá? Isso aí é verdade para 1. Então, o sucessor de 1, já vamos dar o nome, né? O 2, ele é diferente do... O sucessor de 1, que é o 2, é diferente do 2, tá? Não, o sucessor de 1 é diferente de 1. Ok, esse é o 2. Aí quando você... Vamos chamar de 2, dá o nome. Aí o sucessor de 2, ele é diferente de 2, ele não pode ser igual a 2. Isso que a gente provou. Por essa implicação que a gente tem aqui, ó. Essa implicação. E o sucessor de 2 é 3, então 3 é diferente de 2. Aí, portanto, a gente continua esse argumento e aí conclui que nunca essa função sucessor vai se repetir, porque ela é injetora, né, e tudo mais. Essa propriedade transitiva em relação à ordem aqui, né? Se n é menor que n e n é menor que m, então n é menor que p. Qual a ideia aqui? É que se você tem n, m, né? M menor que n, o que significa isso? É que você vai ter o n sendo um m mais alguma parte inteira. Vamos chamar de t. Tá? Ele tem um número natural que quando você... o m ser menor que n quer dizer que para o m ficar igual a n, falta alguma coisa. Falta o quê? Você acrescentar o t. Né? Por exemplo, quando você fala que o 5 é menor que 7. Sim, porque 5 você acrescenta 2 fica igual a 7. Ele tem essa definição aqui de ordem, né? O que são os números menores do que o outro? É quando falta acrescentar alguma coisa para eles ficarem iguais. Isso nos naturais isso é possível, tá? Você pensar em definir essa relação de ordem dessa maneira. E o n é menor que o p. Isso significa que o p é igual a n mais alguma coisa aqui que eu vou chamar de r, tá? Bom, com isso eu tenho que p vai ficar igual a n mais r, né? Só que n eu já sei que é m mais t. Então vai ficar n mais t mais r. Esse o t mais r é um outro número natural, tá? Quando soma dois números naturais, isso é natural. Mas o que eu tenho que observar é que p é igual a m mais alguma coisa. Portanto, o m é menor que p, tá? O p é bem maior, porque você teve que acrescentar esse número t mais r para poder chegar no p. Então, portanto, vale essa inclusão de ordem. Beleza? Essa aqui é bem mais fácil. Essa aqui você não precisa trabalhar tanto assim. Você pode simplesmente, como essas quantidades são naturais, que não tem número negativo envolvido. E aí você pode trabalhar isso, ó. O A é menor que B, você faz multiplicação por C. O AC é menor que BC, porque são números naturais, tá? Se fosse número negativo, você teria que considerar C positivo para fazer esse tipo de cálculo. E dessa desigualdade, ó, você multiplica ela por B. Aí você faz BC menor que BD, tá? Só que agora a gente usa transitividade, essa aí que você acabou de provar, ó. Se AC é menor que BC e BC é menor que BD, então AC é menor que BD. Pronto, tá aí feito. Outra aqui, ó. Usando indução, prove essa aqui. Essa aqui eu nem vou fazer porque tem tanta gente na internet fazendo ela que assim é desnecessário fazer. Você dá uma pesquisadinha básica aí você tem essa demonstração desse teorema. Qualquer livro que você abre aí também tem essa demonstração. Até o livro do Gelson Yes deve ter essa demonstração. Use indução para provar que n é o cubo mais 5 é divisível por 6. Isso aqui é muito legal também, ó. Vamos fazer esse aí. Deixa eu limpar. Ah, não, a página é gigante. N ao cubo mais 5. Deixa eu ver aqui. 5n. Isso aqui é divisível por 6. Então eu posso escrever assim: a proposição em n é que 6 divide n ao cubo mais 5, né?
E a gente começa verificando 1. É sempre essa mesma ideia. Verifica o caso 1. 6 divide 1 ao cubo mais 5 vezes 1, que é 6. Claro, sim, ok. 6 divide 6. Né? 6 é 6 vezes 1. Agora, a hipótese. A gente usa a hipótese, a gente chama isso de hipótese de indução. Suponha que 6 divide n ao cubo mais 5n para algum n, tá? Olha só, para algum n, tá? Às vezes eu troco até de letra, às vezes eu coloco um K aqui para não confundir. Algum K fixado. Será que isso é válido para algum K? Então prova que vale para algum K mais um. Mas aqui não precisa não. Vamos fazer na letra N mesmo, porque é para algum N. Esse algum N pode ser o 1, que eu já sei que é válido. Aí a gente pode escrever assim, ó. N ao cubo mais 5. Vou escrever assim, logo. Isso aqui é 6 multiplicado por 1m, tá? Esse aqui é, já que ele é divide, quer dizer que ele é múltiplo, né? Em outras palavras, com n, com m pertencente aos naturais, tá? Aí agora a gente tem que fazer uma conta mais trabalhosa aqui. Deixa eu mostrar para você. Eu tenho que fazer n mais 1 ao cubo mais 5 multiplicado por n mais 1. Qual é a ideia? É que no lugar do n, agora eu vou colocar n mais 1. Veja, ó, estava ao cubo, então vou pôr n mais 1 ao cubo, mais 5 multiplicado por n. Então eu coloco agora no lugar do n, n mais 1. Eu tenho que fazer essas contas e eu vou usar um monte de ferramenta matemática aqui. Primeiro, desenvolver isso aqui como um binômio de Newton. Elevado ao cubo vai ficar assim a fórmula. N ao cubo mais 3n quadrado vezes 1 mais 3 vezes n vezes 1 ao quadrado, e aí vai ficar só 3n, mais 1. Isso aqui é o desenvolvimento desse produto notável, tá? Mais aí 5 multiplicando aqui, ó. 5n mais 5. Essa expressão tá gigante, né? Mas agora eu vou fazer a seguinte ideia. Eu vou pegar o n ao cubo e o 5n que eu sei informações sobre isso por hipótese. Então eu tenho n ao cubo, deixa ele aqui, mais 5n. Eu sei que essa parte aqui é múltipla de 6. Agora eu vou fazer a outra parte. Deixa eu ver qual que é a outra parte. A outra parte é... Eu tenho 3, aí eu tenho mais 3n quadrado mais 3n mais 6, né? Tá vendo? 1 mais 5, 6. 6 tudo bem, né? Olha só. Isso aqui é 6q. Essa parte. Essa aqui eu faço assim, ó. Isso aqui é 3 que multiplica n vezes n mais 1. Mais 6. Eu não vou justificar muito não, mas essa parte aqui é múltiplo de 6. Múltiplo de 6. Por quê? Pelo seguinte motivo. Isso aqui é múltiplo de 6 porque se o n for par... Bom, aqui... outra coisa aqui, ó. Aqui já tem um 3, né? Tá vendo que tem um 3? Então, se o n for par, pronto, aí vai ser um 2, vai ter um múltiplo de 2 vezes 3. Isso vai dar múltiplo de 6. Agora, se o n for ímpar, o n mais 1 é par. Aí você, de qualquer jeito aqui, se o n ou o n mais 1 é um número par. E, portanto, isso é múltiplo de 6. Como a gente está somando esse que é múltiplo de 6, esse múltiplo de 6 e esse é 6 que é múltiplo de 6, conclusão é que essa conta é 6 vezes algum outro número, sei lá, um t. Logo, conclusão que Pn mais 1 é válida.
tá? Aí, pelo princípio de indução matemática, nós temos que Pn é válida para todo n. E aqui agora, só comentando essas propriedades, ó, a mesma ideia, né? Como a gente está definindo aqui por indução essa potenciação, você pode provar essas propriedades aqui tudo por indução. Indução sobre N, aqui, né? Indução sobre N, indução sobre N. Tudo se prova por indução, tá? Usando essa ferramenta. De repente você pode falar, ah, não, mas não dá tempo, né? Isso aí é muito trabalhoso. Mas primeiro você tem que entender como é que se prova, né? Usa-se indução para provar. Primeiro passo é você entender que as propriedades em matemática se demonstram, né? E esse é o primeiro momento que a gente de repente se, né, depara com esse tipo de demonstração. E você precisa saber essas informações, né? De onde a pergunta de onde saem essas propriedades, eu tenho que aceitar? Não, não, você não tem que aceitar, você demonstra essas propriedades assim. Elas são válidas, não é uma aceitação. E o princípio fundamental da contagem também usa indução matemática sobre a quantidade dos conjuntos, tá? Aqui, claro, você pode fixar a quantidade da cardinalidade de A, tendo, digamos, m conjuntos, e esse n. E ali você usa, então, indução matemática para provar na variável n. Aqui tem uma parte interessante que, usando a questão anterior, determina o número de divisores de 600. Bom, se a gente fatorar os 600, ó, fatorar isso aqui, ó, divide por 2, 300. Divide por 2, 150. Divide por 2, 75. Aí já não dá para dividir mais por 2, dá para dividir por 3, ó. 3, 25. É 5, não dá mais para dividir por 3, né? Agora 5 dá 5, 5 dá 1. Pronto. Então 600 vai ficar igual a 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Esse exercício parece que não tem nada a ver com o exercício 9, né? Mas tem. Isso aí tá dando pra gente o teorema fundamental da contagem. Você tem que escolher quantos divisores tem o número 600. E para fazer um divisor, o divisor tem que ser, ele tem que ter uma potência de 2. E aí você vai ter um 2 com um elemento x aqui, vai ter um 3 com uma potência y aqui e vai ter um 5 com uma potência z. E o x e o yz vão ter que variar no seguinte conjunto. O x vai ser pertencente ou ele é o conjunto 0, 1, 2 ou 3, tá? Você pode, quando você põe 0, é que você está colocando ele como 1. É como se ele não aparecesse, né? O, o y variando no conjunto 2 não, 0 e 1, 0 e 1. E o z variando no conjunto 0, 1 e 2. E a pergunta é, quantos divisores tem 600? E isso é a mesma coisa que é, é a mesma coisa de você contar quantos elementos tem no cartesiano ABC, tá? Aqui são 3 conjuntos, mas a ideia é a mesma, vale a mesma quantidade, ó. É a mesma ideia, né? Aqui você tem o A 4 elementos, o B 2 elementos e o C 3 elementos. Você faz esse produto, vai ficar 24, então são os 24 divisores de 600. Você poderia listar esses 24 elementos, mas isso aqui é a ferramenta que você tem para fazer contagens, né? Aqui é até uma quantidade baixa, mas é assim que a gente pensa de um modo geral. Tá? Bom, e para aqui fechar, essa aqui é determinar o número de funções injetoras que você tem de um conjunto P para um conjunto N. E para ser injetora, o P tem que ser menor ou igual que o N, né? Aí você tem essa condição, mas faça aí a contagem e use o princípio fundamental da contagem.
E aqui é também um exercício de indução, ó. Aqui é uma propriedade N, provar que fazer a potenciação. Aqui envolve a multiplicação de matrizes. Se você quiser deixar esse exercício, não tem problema. Mas, por exemplo, o A1. Fazer o A1 eu posso fazer o próprio A. E nesse caso aqui é 1, 1, 0, 1. É da própria matriz A. E a propriedade P1 é válida. Aí você vai fazer o N mais 1. Tá? Suponho que, de fato, quando você vai fazer AN mais 1, fazer essa potenciação, o que é isso? É fazer AN multiplicado por A, tá? Na matriz aqui. Só que a AN, por hipótese, ela tem essa expressão, que é o 1, N, o 0 e 1. Você vai multiplicar ela por 1, 1, 0 e 1. Esta conta vai ficar assim, ó. Linha vezes coluna. É assim que a gente multiplica a matriz. Então, vai ficar 1 aqui, 1 vezes 1 e n vezes 0, soma, né? Dá 1. 1 vezes 1 dá 1. N vezes 1 dá mais n, né? Aqui dá n. 0 vezes 1 e 1 vezes 0, isso dá 0 aqui. E aqui, por último, vai ficar apenas 1. Isso nada mais é do que a expressão AN mais 1, tá? Mesmo, ó. Ela vale, né? A N mais 1 ficou valendo a fórmula, então PN mais 1 é válida. E aí, conclusão é que vale para todo N. Bom, esse vídeo ficou um tanto longo, mas é isso. Obrigado.